Bora lá para mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia por aqui no canal SBTV. Eu me chamo Neto e antes de qualquer coisa peço seu apoio rumo aos 100 mil inscritos por aqui. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Será muito bacana ter você como um novo integrante da família SBTV. Não se esquece também de deixar o like antecipado para redirecionar esse conteúdo a mais torcedores tricolores. No dia de ontem, o Internacional de Porto Alegre venceu por 2-0 o Nacional do Uruguai. Pois é, esse Nacional só serviu mesmo para atrapalhar a vida do Esquadrão de Aço, meus amigos, porque olha a situação que fica o Grupo F. Agora, o Internacional assume a segunda posição com 8 pontos, o Nacional se mantém em primeiro com 9 pontos e o Tricolor de Aço vai para terceiro colocado na posição ali de classificação para a Sul-Americana. E o Nacional fica em quarto, já eliminado, né, não consegue mais avançar para a fase de mata-mata da competição, apenas sonha com uma possibilidade de classificação à Sul-Americana. Para isso, terá que vencer e, claro, superar o Bahia no saldo de gols contra o Nacional da Colômbia lá no Gran Parque Central. Detalhe que o Nacional é o cabeça de chave desse grupo, já que vai ter as suas duas partidas, as últimas dos jogos, né, lá na sua casa. E outro ponto importante sobre o tema é que o Bahia não tem que pensar em outro resultado a não ser o triunfo contra a equipe do Internacional. Então, o triunfo classifica o Bahia às oitavas de final da Conmebol Libertadores. Amigos, assunto rápido aqui para poder tratar com vocês, um tema inclusive antigo, né, sobre Ángel Di Maria. Ángel Di Maria deve deixar o Benfica nesse mês de julho, né, muito próximo aí dessa reta final de temporada europeia. E aí a pergunta que o nosso querido Alan, da página Voo de Bahia, colocou aqui no ar é se ele tem vaga no Esquadrão de Aço. A questão mesmo da análise desse assunto, a gente aprofunda nesse conteúdo aqui no canal SBTV. O atacante de 37 anos de idade, pois é, a idade é um peso absurdo para essa movimentação no mercado. Claro que ele tem, né, muita abertura no mercado pela sua história, na sua carreira que ele construiu. Pelo Benfica, na última temporada ele fez 38 jogos, marcou 15 gols e deu 8 assistências. São excelentes números pro Di Maria, inclusive, né, participando bastante da temporada com mais de 2.400 minutos, né, pela equipe portuguesa. Fez 9 jogos pela Liga dos Campeões, com um gol e 2 assistências concedidas. E fez um bom campeonato português pela equipe do Benfica, que tá pau a pau com o Sporting ali para conseguir o título da competição. Mas ele tem sido utilizado em alguns momentos, né, muitos como titular, outros como reserva, jogando ali praticamente, né, 50, 45 minutos, mas ele tem saído, né, em muitos dos jogos. Ultimamente tem sido apenas 50, 70 minutos, mas é um jogador que não consegue, né, completar, por exemplo, um jogo, desde o jogo contra o Sporting, onde ele deu assistência, né, no Campeonato Português. Então é um movimento arriscado pela idade, seria um movimento interessante, claro, pela questão midiática, pela questão de impacto, mas hoje, nesse exato momento, eu acho que o Grupo City, com o Bahia em específico, nesse planejamento em geral, não deva fazer um movimento tão, assim, financeiramente falando, pesado, e ainda a questão de médio e longo prazo, talvez não consiga o retorno que o Di Maria possa gerar. É claro que, tecnicamente falando, ele ainda pode entregar aqui no Bahia, mas vejo que nesse cenário atual que a gente está vivendo, o Di Maria é um movimento de risco, ainda mais nessa sua última temporada que ele acaba tendo essa questão de não terminar tanto assim. Não sei se ele sofreu com lesões, mas é um jogador que tem muita qualidade. Eu acho que aqui no Bahia ele poderia deitar, né, no Brasil, mas não sei se mais do que no máximo uma temporada e meia. Eu acho que ele já deve entrar nessa reta final de carreira, digamos assim. Atualmente ele é avaliado em 3 milhões de euros pelo Transfermarkt. Claro que isso aqui, né, não é parâmetro para a nossa vida real, digamos assim. O campeão da Champions League, né, com a equipe, se eu não me engano, do Real Madrid, né, que ele venceu a Champions League. O Di Maria, ele passa, né, por esse momento de querer voltar ao futebol sul-americano. Ele foi ventilado, né, no Rosário Central, se eu não me engano, né, que é um time que revelou ele pro futebol internacional. Acabou que rolaram muitas polêmicas extracampo, isso não aconteceu no ano passado. Esse ano ele volta a ser ventilado no futebol sul-americano. Claro que equipes vão buscar essa movimentação, mas não vejo o Bahia, por exemplo, se movimentando a fundo para trazer o Di Maria, e se acontecer eu vou gostar, claro, mas vai me surpreender bastante. Vamos conferir a análise de Thiago Leifert e Vitor Canedo sobre Bahia e Nacional e a situação do jogo. Claro que o lance polêmico, né, da partida e a situação do grupo do Bahia na Conmebol Libertadores. Porque eu vi que tem gente reclamando do Marcos Felipe. Com razão. Eu não acho que ele tenha feito uma má partida ontem. Vocês acharam que ele foi mal? Falhou, né? Não, peraí.
O jogo foi 1-0 decidido por esse lance. Então, e ele defendeu umas bolas difíceis lá. Só que aqui eu fiquei muito em dúvida. Vamos começar pelo começo, vai. Torcedor do Bahia. O Bahia é o time mais interessante do ano pra mim, até aqui, que o Bahia vem conseguindo fazer. Não era esse o jogo. Perder pro Atlético Nacional lá, normal, certo? Nessa circunstância ainda, poderia ter arrancado um empate, tranquilo. Perder para o Atlético Nacional na Fonte Nova, problema. Não, foi pro Nacional do Uruguai. Desculpa, pro Nacional do Uruguai, na Fonte Nova, aí sim problema. Verdade. Perder ponto em casa, Concordo problema. com ele. O empate com o Inter na Fonte Nova, normal. O time brasileiro, o time talvez, são os dois mais fortes do grupo, dá pra dizer, mas o problema é perder pro Nacional do Uruguai. Ainda que dá pra gente ver se aquele jogo, né? Em casa. Não era esse o jogo. Né? Acho que a crítica ontem é mais sobre a postura do Bahia. Exato. Ameaçou muito pouco, se arriscou pouco. Jogo super difícil, mas jogo Caldeirão. duro, lá é difícil, pô. Os caras marrento, time de copeiro, Atlético Nacional é difícil, cara. Mas é porque a derrota significava, já tendo perdido pro Nacional, o jogo de ontem significava muito pro Bahia. O Bahia visita o Inter na última rodada. Acho que ontem o Bahia poderia ter tentado alguma coisa a mais. Concordo. Poderia ter perdido igual, era jogo difícil. Concordo. Mas eu acho que ficou, além de uma falha, o goleiro não pode. O goleiro tem que atacar a bola. O goleiro não, pelo amor de Deus. Mas Marcos aqui Felipe. é o seguinte. A regra da mão ela é confusa. A gente conversa dela aqui quase toda a rodada de Campeonato Brasileiro, certo? Mas tem um pedaço da regra da mão que é muito claro. Esse aí a gente já... Esse assim, é uma coisa que é a única que funcionava, que é, se a bola bate na mão do atacante, em qualquer circunstância, qualquer método, qualquer jeito, de qualquer forma, ela bate na mão do atacante, e o gol acontece imediatamente depois, ou ela bate na mão do seu amiguinho, do seu colega, sobra pra você, e você faz o gol, tem que anular. Imediatamente. Inclusive, o toque na mão fez com que a bola ficasse limpa, né? Pra sair o gol. Dito isso, Thiago, o Marcos Felipe tem que segurar essa bola. Tem que segurar essa bola. Ficou com medo. Tem que segurar essa bola. Tem que se jogar de cara ali. E é um goleiro... Até porque se ele pega a bola e tem choque, é falta. Ele já bateu a bola. Concordo, ele foi mal. Controle. Concordo. Ele foi mal e não é a primeira vez que ele vai mal, porque a torcida do Bahia, e eu sou torcedor do Fluminense, também sei que o Marcos Felipe dá as suas escorregadas aí há algum tempo. Escorregadas metaforicamente aqui, tecnicamente falando, ok? E o Marcos Felipe, assim, primeiro, o Rogério Ceni é treinador do Bahia, já tá estranho aí. Rogério Ceni, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, aceitar ficar tanto tempo com o Marcos Felipe no gol. Pois e o Bahia que tem dinheiro para investir. O Bahia tem dinheiro para investir. Né? Não é tão fácil encontrar um goleiro, mas tá aí, olha, o Jardim tá em fim de contrato com o Vasco. Ou descubra, né? O Santos descobriu o Gabriel Brazão. Descobriu não, né? Mas quem tava na direita aí? Quem tava na direita? Pô, mas aí eu acho que o Léo Jardim já fez 8 jogos no Brasileirão, se eu não me engano. Fez 8 jogos, eu acho, né? Não sei se ele pode sair do Vasco para outro time brasileiro, não, né? Mas é uma oportunidade boa pro Bahia. Direita ali. Quem tava ali deu um mole monstro, nossa. Não é nem questão de condição, ele sai atrás, mas ele não acompanha, ó. É o Eric. Ele deixa depois, ó, ele esquece. Aí ele deixa os dois zagueiros se virarem. E os dois zagueiros estavam porque os dois zagueiros estavam marcando no meio. Esse cara saiu lá da lateral. E aí o Marcos Felipe saiu atrasado. O Ramos Mingo ainda se esforçou pra não fazer pênalti, né? Ó, ele vem, ele chega, ele vai no limite mesmo, ó. Vai no ombro com ombro ali, viu que o Marcos Felipe tava saindo e falou, ele vai pegar, né? Pois é, meus amigos, o pessoal aí, o Thiago Leifert e o Vitor Caneto chateados, né, com relação ao Esquadrão de Aço. E assim, eu tenho minhas divergências com relação a algumas opiniões deles, já trouxe aqui no canal alguns recortes importantes. A gente tem que estar aqui trazendo um ponto importante, debatendo, né, as críticas, debatendo também os pontos que são aplicados em relação ao Esquadrão. Eu concordo com eles dessa vez, inclusive com o Caneto, que eu discordo bastante dele, mas eu concordo com ele nesse assunto aí, referente aos temas que ele acabou citando sobre o Marcos Felipe, também sobre essa questão de postura do Bahia em campo. Esse foi o conteúdo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal e ativem todas as notificações. Deixem um like, claro, no comentário sobre os temas abordados. Mais tarde, conteúdos focados ao Esporte Clube Bahia contra o Vitória no domingo na Arena Fonte Nova.